Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com a camada de transporte de dados. Qual é o propósito da camada de transporte, né? Você observa aqui, nesse gráfico, que nós temos aqui o modelo TCP/IP, aonde ele está destacando aqui a camada de transporte. Ele diz, a camada de transporte move dados entre aplicações em dispositivos de rede. Então, observa aqui que eu tenho para dois hosts, ele pode estar usando uma telefonia IP, vendo um streaming, lendo seus e-mails, né, acessando um determinado dispositivo móvel. E isso tudo, quem vai estar controlando justamente é a camada de transporte, que permite conversações simultâneas. Como é que é esse procedimento, né? Bom, a camada de transporte ela possui basicamente dois protocolos: o protocolo TCP e o protocolo UDP. Qual o melhor dos dois? Não existe melhor. Existe o que se aplica para um tipo de uso, de necessidade, de software, né? E se aplica em outro. Nós vamos ver essas diferenças. Não existe o melhor ou o pior. Existe o que deve ser aplicado para uma determinada necessidade. Muito bem. Algumas das informações, né, que nós temos aqui. Ó. Primeiro, assim, ó, rastreamento de conversações individuais, né, que é característica da camada de transporte. Então, eu tenho aqui uma rede, né, e essa rede, chegando até o micro, como eu falei anteriormente, ela pode controlar uma série de aplicações. Você pode estar acessando seu e-mail, mensagens instantâneas, várias páginas da web aberta, um bate-papo com vídeo online, uma transmissão de vídeo, isso tudo simultaneamente, ok? E quem faz esse controle é a camada de transporte. Outra característica que fala é segmentação de dados e remontagem de seus segmentos. Ora, por que ela fala em segmentação de dados? Você imagine que se uma transmissão de vídeo fosse, por exemplo, um filme que você estivesse assistindo, né? E essas informações do filme viessem todas de uma única vez. Com certeza iria argolar toda a tua rede, iria inundar, iria, né, preencher e consumir toda a tua rede. Então, a transmissão em vídeo, seja ela gravada ou não, são enviados em pequenos fragmentos chamados de segmentos, datagramas, tá? E ao mesmo tempo que você está assistindo o vídeo, que você está recebendo informações do vídeo segmentado, você também está num bate-papo online segmentado, páginas web estão chegando segmentadas, mensagens instantâneas e assim por diante. Então, esses segmentos, se você observar que eles estão com cores diversas. Essas cores diversas é para representar as diversas acessos que você está fazendo, ok? Então, todas as informações chegam, mas elas chegam segmentadas, fracionadas, em frações, ok? Muito bem. Outra característica, adicionar informações aos cabeçalhos, né? Precisa no cabeçalho desses segmentos serem colocadas informações justamente para saber e controlar o que deve ser entregue para cada um desses aplicativos da camada 7 do modelo OSI, ok? Então, é esse controle que faz também a camada de transporte. Identificação das aplicações, né? O número de portas. Por exemplo, aqui o correio eletrônico possui uma porta 110. Então, tudo que tiver porta 110 vai ser entregue para o aplicativo de correio eletrônico. 80 é uma página HTML, vai ser entregue para o browser. 531 é um bate-papo, vai ser entregue para o software de bate-papo, ok? Então, através da porta, ele vai especificar, designar quem deve tratar essa informação que está chegando. E multiplexação de conversas, né? A multiplexação é justamente a segmentação de diversos tipos de fins, de aplicativos, de portas que vão ser atendidas, né? Ele diz aqui, ó, a segmentação permite a multiplexação de conversação. Vários aplicativos podem usar a rede ao mesmo tempo. A segmentação facilita o transporte de dados pelas camadas inferiores. Muito bem. Então, nós temos aqui alguns conjuntos de protocolos, né? Sabemos que lá na camada de acesso à rede nós temos ou conexões LAN ou de WAN.
A internet nós temos o protocolo IP, que pode ser IPv4 ou IPv6, e na camada de transporte nós temos ou TCP ou UDP. E na camada de aplicação temos uma série deles, alguns exemplos: FTP, HTTP, SMTP, DNS e o TFTP. Observe que tem o FTP que usa TCP e o TFTP que usa UDP, né? Nós vamos ver as diferenças nos próximos slides, né? Protocolo de controle de transmissão, né? Como ele diz, né? Controle de transmissão. Então, o TCP ele tem uma série de características, né? O TCP fornece confiabilidade e controle de fluxo usando operações básicas, né? Vai o número e rastreamento de segmentos, confirmar os dados recebidos, retransmitir todos os dados não confirmados após um determinado período de tempo, dados de sequência que podem chegar em ordem errada e enviar dados numa taxa eficiente, que seja aceitável pelo receptor. Então, vamos dar aqui uma olhada em algumas dessas características, né? Então, ele vai mandar um arquivo através de um FTP, né? Então, ele manda os 3 primeiros segmentos desse arquivo. O que a máquina de destino faz? Tá? Ela dá um OK, que ela recebeu esses 3 segmentos, diz, olha, eu recebi até o terceiro. O que ele vai fazer agora aqui? Ele vai mandar os próximos 3 segmentos, né? Mais 3 segmentos a partir daquele que foi confirmado o recebimento. Só que nesse caso aqui agora, não chegou até o destinatário. Aí o que ele faz? Depois de um determinado tempo, ele reenvia os 3 segmentos novamente e agora eles chegam, tá? Então, o TCP ele tem um controle de fluxo e dá uma garantia de entrega, tá? Porque os 3 primeiros segmentos chegaram, ele confirmou. A origem mandou mais 3, se perdeu na internet. Como não houve uma confirmação depois de um determinado tempo, a origem retransmitiu esses mesmos 3 segmentos que estavam faltando. Muito bem. Já o UDP, né, o protocolo datagrama, né? Como é que é o funcionamento dele? Bom, isso aqui já é um pouco diferente. Ele envia. Se chegar, chegou. Não tem confirmação. Não tem verificação de perda de dados. No caso aqui, né, usando o TFTP, que é um Trivial File Transport, ele vai mandar os 6 pacotes e, se chegar, chegou. Quem vai fazer esse controle é a camada de aplicação. Se alguma for perdida, é a camada de aplicação que tem que resolver. Tem o software de aplicação. Ele diz aqui, o servidor de arquivo recebe todas as 6, nenhuma confirmação é enviada de que foi recebido. Aí você pode dizer assim, mas então o TCP é melhor porque ele faz um controle. Não, mas calma, depende do uso que você vai fazer. Vamos ver aqui na continuidade, ok? Ele diz aqui, o protocolo da camada de transporte certo para a aplicação certa. TCP é bom para algumas aplicações, UDP é bom para outras aplicações. Muito bem. O que ele nos diz aqui? Ó? Ele faz um comparativo. UDP e TCP. Quais seriam as vantagens do UDP? Propriedades necessárias para a escolha do protocolo. Ou seja, quando eu devo usar o UDP? Quando você precisar ser rápido nas transmissões, baixa sobrecarga, não exige confirmações, não envia dados perdidos, entrega os dados assim que chegam. Ora, se você está fazendo uma ligação com VoIP, né, que é uma ligação através da rede de dados, se você está conversando com a pessoa e alguns segmentos, algumas informações são perdidas. Se no contexto geral da conversa, picotou, né? Que ele falou, dá picotando, picotou um pouco. Se no contexto da conversa você conseguiu entender a informação, o que perdeu de pequenas, um picote aqui e acolá, perdeu. Porque se tentar retransmitir isso que foi perdido, vai chegar em outro momento, mais na frente, e vai causar outro problema na sua comunicação, ok? Então, a voz na telefonia IP, ele é o exemplo clássico de uso do UDP. Você quer que chegue rápido, com baixa sobrecarga, não precisa confirmar e não reenvia dados perdidos. Entrega assim que chegam.
Tá? Lembre-se, um picote perdido, ele pode não causar um grande problema na conversa que você está tendo, né? Você conseguiu entender o geral da conversa. Se essa informação que foi picotada é perdida, chegar depois, vai causar outro problema, porque vai estar chegando uma voz que ficou para trás e que não deveria mais estar nem chegando. Ok? Já o TCP, né? O DNS também, resolução de nome de domínio, eu envio através do DP, se eu receber, muito bem, se não receber, outro servidor DNS vai me responder. O TCP tem que ser confiável, confirma a chegada de dados, reenvia dados perdidos, entrega os dados em sequência. Uma página HTTP. Né? É interessante que, às vezes, você está numa página, ela fica faltando algumas lacunas e depois essa página é remontada. Por quê? Porque houve um reenvio do TCP. Você está fazendo uma transação bancária, um débito ou um crédito, você quer que seja confiável. Você quer que alguma informação que tenha sido perdida seja reentregue, porque você quer confiabilidade. Não adianta uma pressa com dados bancários errados, com crédito faltando, né? Não, ninguém quer uma coisa dessa. Então, o TCP é confiável, confirma a chegada de dados, reenvia dados perdidos, entrega os dados em sequência. Muito bem. Aqui ele faz uma verificação de estudo. Visão geral do TCP. Então, o TCP estabelece uma sessão, garante a entrega confiável, fornece a entrega no mesmo pedido e suporta controle de fluxo. Tá? Nós temos aqui um cabeçalho TCP, tem a porta de origem, a porta de destino, número de sequência, número de confirmação, entre outros campos. Muito bem. Aqui ele vai falar sobre cada um desses campos do cabeçalho IP, né? A porta de origem é um campo de 16 bits usado para identificar o aplicativo de origem do número de porta. Porta de destino é um campo de 16 bits para identificar o aplicativo de destino por número de porta. Número sequencial, um campo de 32 bits usado para fim de remontagem dos dados. Talvez esses sejam os campos mais importantes. Vamos dar uma olhadinha na atribuição deles. Então, aqui nós temos aplicações que usam TCP, alguns exemplos. Na base, o IP, TCP, o HTTP, o FTP, SMTP, SSH, são alguns das aplicações das portas que utilizam o TCP. Aqui ele faz uma verificação de estudo. Vamos dar uma olhadinha na visão geral sobre o UDP. Recursos do UDP, né, que incluem os dados são reagrupados na ordem que são recebidos, qualquer segmento perdido não é reenviado, não há estabelecimento de sessão, o envio não é informado sobre a disponibilidade de recursos. Observe o cabeçalho TCP, muito mais simples, mais enxuto. Com isso, evidentemente, você tem uma transmissão mais rápida e mais fácil, mas não dá garantia, etc, etc. Porta, então, o DP, porta de origem, porta de destino, tamanho e um checksum. Aplicações que usam o DP. Nós temos a entrega, né, do DHCP, DNS, SNMP, TFTP, VoIP e videoconferência. Tá? Um detalhezinho interessante. O VoIP eu já expliquei, né, que você não precisa estar recebendo picotes que se perderam atrás, senão vai causar outro problema na frente. E a videoconferência, quando ela é online, né, obviamente a videoconferência, você deve usar o UDP, porque do mesmo jeito que a voz, alguma coisa que ficou, a tela que se perdeu um pouco, se chegar a correção dela depois, vai causar outro problema. Tá? Mas, por isso usa o UDP. Mas um stream de vídeo, um filme que está gravado, que está guardado lá num provedor ou num determinado... esses streams hoje, né? Eu não vou dar nomes para não estar fazendo propaganda para ninguém, que você hoje vai assistir. Esses vídeos, eles não usam o DP. Aí eles fazem uso do TCP. Por que eles fazem uso do TCP? Porque aí não é online, né? Então, realmente, o que é quando você... Não sei se você já prestou atenção, que às vezes você está assistindo um filme num determinado provedor e a qualidade da imagem às vezes se perde um pouco. Por quê? Porque justamente
a largura de banda, alguns critérios do TCP, a conversação que ele faz, diminui a quantidade de bytes e de bits que podem ser transmitidos, então a qualidade da imagem cai um pouco, depois a qualidade está ótima, né? Isso eu já percebi visualmente assistindo filmes por essas operadoras, ok? Então, o UDP, VoIP videoconferência em real time, usa UDP, mas vídeos gravados, a tendência é usar o TCP, porque ele pode fazer um controle melhor, ok? Muito bem. Aqui ele faz uma checagem. Números de porta, né? Várias comunicações separadas e simultâneas podem ocorrer em virtude da porta de origem e da porta de destino. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui é bem interessante. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma fonte e um destino. Essa fonte quer acessar neste destino um arquivo através do FTP e uma página web. Então, essa fonte, que tem o endereço IP 192.168.1.5 e este endereço MAC, alocou dinamicamente como porta de origem para fazer essa transação de FTP 1305. Ora, a porta no servidor do FTP é 21, é padrão. O destino é padrão. Tá? O servidor é padrão. FTP é 21 em qualquer lugar do mundo. Web é 80 em qualquer lugar do mundo. Então, ele fez uma solicitação de FTP na origem 1305 para o destino 21. E também, simultaneamente, para uma página web na origem 1099 e no destino 80. Então, vamos observar a conexão FTP. MAC de origem, MAC de destino, considerando que estão na mesma rede. O IP de origem e o IP de destino, aqui é o 5, aqui é o 7. Porta de origem 1305 para 21, os dados do usuário e o trailer. Na conexão web, MAC de origem, MAC de destino, IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, dados do usuário e trailer. O que é mais importante aqui na análise da camada de transporte? Obviamente são as portas. Então, como é que ele consegue separar e diferenciar essas informações, né? O que é do FTP, o que é da web? Justamente a porta de origem e a porta de destino. Tá? A porta de origem e destino que vão ser o diferenciador. Observa que o resto, tirando dados de usuário e trailer, evidentemente, considerando até aqui as portas, o que diferencia são as portas de origem e destino. Porque MAC de origem e destino e IP de origem e destino são iguais. Né? Como não poderia deixar de ser. Muito bem. Aqui nós temos portas comuns, né? As portas comuns, que vai de 0 até 1023, portas registradas de 1024 até 49.150, particular ou dinâmicas, de 49.152 até 65.535. Portas comuns conhecidas, né? 20 e 21 para TCP, 22, perdão, para FTP, né? Dados e controle, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 para DNS e assim por diante. Nós temos aqui algumas delas. Sugiro que principalmente aquelas pessoas que pretendem fazer uma prova de certificação, você tenha essas principais portas, pelo menos, em mente. Tá? O comando netstat. O comando netstat ele vai te mostrar todas as portas e o estado delas, ou seja, todas as portas que estão abertas na tua máquina local. Isso permite que você possa identificar se existe alguma porta aberta que não deveria estar aberta, que talvez algum software malicioso esteja implantado na tua máquina e abrindo porta para um possível acesso indevido à tua máquina. Bom, aqui tem uma verificação. Processos em servidores TCP. Né? Aqui nós temos duas máquinas, cliente 1 e cliente 2, querendo acessar o servidor. Ele é um servidor HTTP e SMTP, porta 80 e porta 25. Então, esse cliente 1 ele vai fazer uma requisição HTTP. A porta de origem dele, que ele escolheu dinamicamente, 49.152. Essa porta aqui é aleatória, né? Daquelas que estejam livres.
Mas como ele quer o servidor HTTP, obrigatoriamente ele tem que fazer fixo a porta 80. Já esse outro cliente, que é uma requisição SMTP, porta de origem que estava disponível nele foi a 51.152 e o destino, obrigatoriamente, 25, que é para SMTP. Os dois enviam a sua solicitação, né, para o servidor que vai atendê-los. Muito bem. Aqui ele está mostrando, só enfatizando, né, as portas bem conhecidas, a 80 e a 25. Aqui as portas dinâmicas, conforme eu falei, que foi escolhido aleatoriamente em cada micro que estava disponível, essas portas. E aqui o servidor vai fazer a resposta. Quando ele fizer a resposta, a origem passa a ser o servidor. Então, para o HTTP, a porta de origem agora é 80 e a de destino é a 49.152, que foi o que o cliente abriu e está aguardando uma resposta. A mesma coisa para a resposta do SMTP. A origem é a 25, né, que agora é o servidor que vai devolver, e o destino é a 51.152, que está aguardando uma resposta do servidor. E aqui ele faz o envio, que é isso que eu comentei, né? Mandando de volta. Então, a origem 49.152 para 80, e quando retorna é da 80 para 49.152, que está aguardando. A mesma coisa aqui, origem 151, 152, 25, e o retorno é 25, 51, 152. Estabelecimento de conexão TCP. Antes de haver efetivamente as transmissões dos dados, existe a figura do handshake triplo, que é o aperto de mão triplo. Então, uma máquina que deseja conversar com outra, ela manda uma solicitação de sincronismo, né? E a máquina B, aqui no caso, quando recebe, ela diz: olha, ok, eu estou disposto a conversar com você, a trocar informações. Tá? E no final, a máquina de origem diz: oh, ok, então vamos iniciar transmissões. Por isso que chama de handshake triplo, porque você tem uma conversa em 3 vias. Manda o sim, envia um sim com ACK, e no final ele manda um ACK e começa efetivamente as transmissões. Para encerrar, também precisa de um método, né? Uma forma de encerrar. Simplesmente não vai parar de transmitir. Então, quando vai enviar a máquina A, envia uma solicitação de finalização. Essa finalização é recebida por B, né, que envia um ACK dizendo ok, vamos então encerrar. A terceira máquina, depois que ela manda o ACK, diz: olha, ok, vamos encerrar e eu estou finalizando. E a quarta etapa, a máquina de origem diz: ok, então está encerrado. Esse seria o processo para fazer o fechamento. E aqui nós temos justamente a análise do handshake triplo, que foi o que nós conversamos, mostrando aqui o cabeçalho, né? O cabeçalho do IP da camada de transporte, perdão. Muito bem, aqui ele mostra um vídeo do handshake triplo, faz aqui uma verificação, confiabilidade TCP, entrega garantida e solicitada, né? Observa aqui no caso que o TCP ele mandou o segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses segmentos eles vão por várias rotas e não necessariamente vão chegar na mesma ordem no destino. Por exemplo, aqui nesse caso chegou 1, 2, 6, 5, 4, 3. Então, é função do TCP receber os segmentos. Se receber os segmentos fora de ordem, colocá-los na ordem devida. Isso o DP não faz. Chegou invertido, vai ficar invertido. Camada de aplicação, o software de aplicação que deu o tratamento devido. Ok? Aqui ele fala uma confiabilidade do TCP, confiabilidade do TCP, perda de dados e retransmissão. O que acontece aqui? A máquina A está transmitindo para a máquina B. Então, ela manda o segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, no caminho, né, se perdeu o 3 e o 4. O que a máquina B vai fazer? Ela dá um ACK3, ou seja, recebi 1 e 2, me mande o 3. É o que ela está dizendo. Ela recebeu 1 e o 2 e está me dizendo, recebi 1 e 2, me mande o 3, do 3 em diante.
Aí, o que a máquina vai fazer? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, no caso, a máquina B diz, opa, me mande a partir do 11. Mas observa que todos aqui, os 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, chegaram na máquina B, mas foram retransmitidos sem necessidade. Sem necessidade. Mas era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Então, hoje, o protocolo na Câmara de Transporte sofreu, ao longo do tempo, alterações e melhorou esse processo. Então, no caso de mandar 1, 2, 3 até o 10 e perder, por exemplo, o 3 e o 4, o que a máquina B vai dizer? Olha, ela recebeu 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ela diz assim, olha, me mande o 3, mas do 5 ao 10 eu também recebi. Aí ela só vai mandar o quê? O que está faltando. O 3 e o 4, o 11 e o 12, né, que foi depois do 10, né? E aí ele continua, ok, recebi o 13. Aí ele vai mandar a partir do, né, 13, 14, me mande o 13, perdão. E aí ele vai mandar a partir do 13, 13, 14, 15, 16. Então aqui fica mais otimizado, ok? Ele dá o ACK que ele recebeu até o 3, mas também do 5 ao 10. Então ele manda o 3 e o 4, porque o 5 ao 10 não precisa mais, e manda aí o 11 e o 12. E aí ele dá o ACK do 13, que é a partir daí que precisa ser enviado, para dar continuidade. Aqui ele mostra um vídeo, né, de confiabilidade TCP, perda e retransmissão. Aqui ele vai falar um pouquinho do tamanho da janela, né? Depois que ocorre o handshake triplo, que eles acertam que eles vão conversar, por exemplo, de A para B ficou acertado um janelamento de 10 mil, né? 10 mil bytes, por exemplo. Mas isso não significa que a máquina vai mandar, né, que essa máquina vai mandar os 10 mil bytes. Tá? Ela mandou 1.460 bytes, né? Depois mais 1.460 bytes. Como ele recebeu todo esse conjunto, ele vai esperar a partir do 2.920. Né? E ele dá, olha, me mande a partir do 2.921, porque até 2.920 eu recebi. E a tamanho da janela se mantém em 10 mil. Ou seja, ele está confirmando, você pode me mandar até 10 mil, ok? E eu já recebi 2.921. Aí ele recebe, confirma o janelamento, né? Agora somando, e manda mais 1.460 bytes. Aí ele soma, encontra que ele recebeu até 4.380, né? E aí pede, olha, me mande aí a partir do 4.381 e eu mantenho o janelamento em 10 mil. Tá? O fato do janelamento inicial, ou mesmo dele estar mantendo em 10 mil, não significa que vão vir 10 mil bytes antes de haver uma confirmação. Isso que vai estar tratando chama de janela flutuante, né? Ele faz justamente o janelamento flutuante aqui no caso. Muito bem, vamos em frente. Controle de fluxo e máximo de segmentação, né? É o caso que eu havia comentado anteriormente, aonde o janelamento de 10 mil não obriga que a máquina A mande 10 mil antes de solicitar uma confirmação. Tá? É o mesmo exemplo aqui que ele está mostrando. Vamos em frente. Aqui ele mostra justamente isso, né? Por quê? Porque um quadro Ethernet ele possui um tamanho de 1.500 bytes, tá? E de informações efetivas são 1.460 bytes, porque o restante é de preenchimento de cabeçalho e FCS, né? Controle de fluxo, prevenção de congestionamento. Não estou recebendo as confirmações esperadas do PCB. Portanto, reduzirei o número de bytes que envio até obter uma confirmação. Observa aqui, ele mandou o 1, 2, 3 e 4, mas ele recebeu a confirmação do 2. Ele disse, poxa, eu mandei 4 e ele só acatou os 2 primeiros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a minha velocidade, vou mandar a partir do segmento 2 e só vou mandar 2 agora, 2 e o 3. Porque eu mandei 4 e ele me pediu 2, ou seja, houve uma perda, ou ele está muito sobrecarregado, não está podendo enviar. Ou a rede está lenta, ou a máquina B está sobrecarregada no momento, não está conseguindo processar de 4 em 4. Eu vou mandar, então, de 2 em 2. Isso é uma conversação, tá? Controle de congestionamento. Por quê? Por que chama de controle de congestionamento? Porque se a rede estiver congestionada, não adianta ele ficar mandando de 4 em 4, que vai só sobrecarregar a rede e ficar perdendo segmentos. Então, ele baixa a velocidade,
baixa a quantidade de informações que ele está enviando, antes de pedir uma confirmação. Muito bem, vamos em frente. Baixa sobrecarga UDP versus confiabilidade. Então, o UDP não estabelece uma conexão antes de enviar os dados. O UDP simplesmente começa a enviar. Tá? Remontagem do datagrama UDP. O que acontece? Manda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou 1, 2, 6, 5, 4. Perdeu o 3. É assim que vai ficar. O UDP não vai retransmitir nada perdido, não vai reorganizar os quadros recebidos, os segmentos recebidos. Quem vai se preocupar com isso é a aplicação que está trabalhando como UDP. Tá? Processo em servidores e requisições UDP. Tá? Então, eu tenho aqui aplicações de servidor. As solicitações DNS do cliente serão recebidas na porta 53. Solicitações radios do cliente e aplicativos serão recebidas na 1812. Está só mostrando um exemplo que esse servidor tem duas aplicações usando o DP, DNS e o radios, cada um tem uma porta específica. Processos em clientes UDP. Aí a ideia é muito similar ao TCP, tá? Então, você tem um servidor, como DNS e o radius, em portas que são conhecidas, 53 e 1812. Então, cliente 1, porta de origem 49.652, que estava livre e ele podia utilizar, para 53. A mesma coisa é do cliente 2. A porta de origem 51.152 estava livre e ele utilizou para 1812. E aí ele vai fazer aquele mesmo procedimento, né? Conforme eu mostrei anteriormente. A porta 53 e 1812 são conhecidas. A porta de origem foram escolhidas em cada máquina aleatoriamente que estavam disponíveis. Ele vai fazer a resposta invertendo porta de origem com destino e chegando até o seu destinatário, até a porta que estava aguardando essa resposta. Verificação de conteúdo. Concluímos mais um módulo. Até um outro momento.